Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Você já ouviu falar na Maria Gorda? Não? Então eu vou apresentar a vocês. Telespectador, Maria Gorda. Achou que era uma mulher gorda, não é? Pois é um baobá, uma árvore de origem africana. A Maria Gorda é uma das atrações daqui da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. E olha que eu achava gigantesca a suma-uma do Jardim Botânico do Rio. Agora olha quanta gente é preciso para abraçar a Maria Gorda. Eu fico imaginando quantas árvores gigantescas como essa existem nas nossas florestas. Quanto tempo será que leva para uma árvore ficar desse tamanho? Quanto tempo leva para formar uma floresta? Qual é o futuro, gente, das nossas florestas? É o que você vai ver no Globo Ciência de hoje. Você sabia que as árvores são os seres vivos maiores e mais idosos que existem? A ginkgo biloba, por exemplo, é considerada um fóssil vivo. Sabe o que isso quer dizer? Que é uma espécie que nunca foi extinta. A ginkgo biloba despertou o interesse de pesquisadores após a Segunda Guerra Mundial. Olha como é que a natureza é. A cidade de Hiroshima, no Japão, foi devastada pela bomba atômica. Mas foi justamente no solo de Hiroshima que a ginkgo biloba brotou. Imagina, gente, quanta história uma árvore pode contar. Aqui é o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e nós viemos conversar com o professor Alceu Magnanini. Ele é engenheiro agrônomo. Seu Alceu, o que faz o engenheiro agrônomo? Ele estuda fundamentalmente os recursos da flora e da fauna. Quer dizer, ele é o responsável pela utilização dos recursos vegetais e animais. Agricultura e pecuária. Eu fui em Paquetá e eu conheci a Maria Gorda. Eu fiquei bobo assim, o tamanho do diâmetro. Quanto tempo demora para uma árvore daquela atingir aquele diâmetro? Ali em Paquetá, ela é uma estrangeira que foi naturalizada, né, porque ela é da África. Ela realmente deve ter no máximo uns 70, 80 anos. Agora, os baobás chegam a ter, no seu país de origem, chegam a ter 1000 anos que seja, e atingir até 9 metros de diâmetro. Aquele que você viu tem 2,5 metros no máximo. É muito grande, né? Muito grande. E a suma-uma, que tem 50 metros de altura, quanto tempo demora para atingir essa altura? A suma-uma, ela também deve ser uma centenária. Aliás, as árvores centenárias no Brasil são muito raras, porque praticamente não se conhece, a não ser um ou outro exemplar, árvores de mais de 500 anos, quer dizer, antes da descoberta do Brasil. Depois da descoberta do Brasil, todos os centenários foram dizimados praticamente. E ainda sobrevivem aí? Tem registros de árvores? Existem registros, principalmente na Amazônia, em certos lugares da Amazônia, com árvores imensas. Por exemplo, a maior árvore brasileira assinalada até hoje foi uma assinalada em 1819 por Márcios, na Amazônia, e ele assinalou essa árvore que tinha mais de 50 metros de altura e com perto de 9 metros de diâmetro. Você imagina a baliza do futebol tem 7,15 metros. Veja 9 metros, qual é a largura da árvore. Quer dizer, seu Alceu, que são raras essas espécies gigantescas no nosso país? Elas são remanescentes, porque você imagina o seguinte, acontece com os vegetais o mesmo que com os animais. Se você é um caçador e está querendo um belo chifre de búfalo,
você vai caçar o maior búfalo que tem. Um leão, o leão mais vigoroso. Com isso, você não permite que haja reprodução desse mais vigoroso. Então, isso se chama erosão genética. Os que ficam, que sobram dessa retirada da natureza, o que sobra são os animais que são mal formados, são menores, etc. Então, na realidade, hoje, para encontrar uma árvore que tenha 6, 7 metros de diâmetro, como tem um jequitibá em São Paulo, com 7 metros de diâmetro, subindo praticamente a 50 metros de altura, para encontrar um exemplar desse é raríssimo. Ele que poderia fornecer sementes para grandes exemplares. Senão, o que a gente pega é um jequitibazinho de 1,5 metro de diâmetro que está produzindo e que não se sabe qual é o valor genético dele. Celso, como é que a gente calcula a idade de uma árvore? Nos países de clima temperado é fácil porque as estações são bem marcadas, verão e inverno. Então há alternância nos anéis de crescimento. A árvore só cresce durante o verão, no inverno ela fica hibernando. Então, contando os anéis, a gente sabe quantos anos ela tem. Anéis seriam aqueles diâmetros concêntricos, quando você exatamente, corta quando você corta o corte que fica com aqueles círculos concêntricos, aqueles são os anéis de crescimento que se chamam. Nos países tropicais é mais difícil isso, porque o que acontece é que não há essa alternância. Então, às vezes, um anel significa 3 anos, às vezes 2 anos, etc. Mas, de modo geral, esse é o método melhor para se calcular a idade de uma árvore. Então, como a gente não tem estações do ano bem definidas, é impossível a gente calcular com veracidade a idade de uma árvore. Perfeitamente. É muito difícil, é um cálculo aproximado só que se tem. Como é que a gente calcula, por exemplo, o tempo de uma floresta? Quanto tempo demora para se formar uma floresta? Uma floresta, ela vai depender estritamente do solo. Num solo muito bom, em 20, 25 anos você já tem, partindo de uma área sem nada, você já pode ter uma boa floresta. Agora, uma floresta pujante, um clímax, uma floresta densa, ela pode levar 100 anos, 150 anos, 200 anos até. Porque é preciso ver o seguinte, depois que se corta uma floresta, não se reconstitui uma floresta igual, é sempre uma floresta diferente daquela primeira, em espécies, em quantidade de exemplares, etc. Então aqui no Brasil, por exemplo, você pega o Rio de Janeiro, muitas matas que as pessoas olham e falam, aquela mata ali é virgem. Na verdade, ela não é virgem. Exatamente. No Rio de Janeiro, aconteceu o seguinte, a cobertura florestal do estado do Rio de Janeiro era de 97% da área coberta de floresta. Hoje em dia nós estamos reduzidos a menos de 10%. Florestas densas, não capoeira, que é uma floresta que está chegando lá. O que acontece realmente é o seguinte, a busca pela pecuária, pela cana-de-açúcar, pelo café, elas substituíram praticamente as áreas florestais, além da urbanização e o desenfreamento da especulação imobiliária, etc. Isso dizimou praticamente a flora original do Rio de Janeiro. Qual a importância, senhor Alceu, de uma árvore para uma floresta? Essa árvore, isso é um princípio de ecologia, a relação entre um ser vivo e o ambiente que o cerca, inclusive os outros seres vivos. Você imagine, para estudar esse relacionamento, como é que é difícil, porque é preciso que você tenha estudos ao longo, desde o desenvolvimento dela até a floração, frutificação e queda. Então ela guarda relações tremendas com a fauna e com a outra flora que existe nos arredores. Às vezes de uma única árvore depende, por exemplo, beija-flores, ou então abelhas, ou então outros elementos que existem na natureza que dependem um do outro. É uma trama, é verdadeiro tecido. Quando você tira um fio, às vezes você rompe completamente o padrão. E a importância de uma árvore, por exemplo, para uma cidade? Para as cidades, as árvores são importantíssimas. Em primeiro lugar, pela sombra. Em segundo lugar, pela atenuação sonora, que faz menos barulho. Em terceiro lugar, pela
a proteção, vamos dizer assim, das altas temperaturas, a atenuação das altas temperaturas. Quem passa na rua Jardim Botânico, passa ali pelo Laje, por exemplo, pelo Parque Laje, que é uma parte do Parque Nacional da Tijuca, vê que cai a temperatura 2, 3 graus, depois cresce novamente na cidade. E também a questão que o homem, embora tenha sido um destruidor inato, que é o maior predador que existe na face da Terra, o homem, ele guarda intimamente uma vontade tremenda. Então você não vê que não tem uma casa que não tem uma planta. Você leva para a planta. Já não há mais áreas urbanas capazes de suportar as árvores por causa dos edifícios, etc. Mas você repara que os edifícios têm uns jardins verticais, que faz o papel de uma É um paradoxo, né? Para um cientista como o senhor, que histórias que uma árvore poderia contar? Ela pode contar, inclusive, o histórico da região. Um campo completamente devastado, pasto, que só tem algumas cabeças de gado, tem uma árvore enorme, você pode contar que aquela árvore está mostrando que ela é remanescente de uma floresta. Então, naquele local, havia uma cobertura florestal. Ela é única, soberana. Ficou como o último remanescente. É isso aí, então, senhor. Muito obrigado pela entrevista. E foi dada aí a possibilidade das pessoas pensarem a importância das árvores. Vamos preservá-las. Perfeitamente, estou de pleno acordo. Vamos. Obrigado. Você sabe que árvore é essa aqui, ó? Poucos brasileiros reconhecem, hein? Eu vou dar uma dica para vocês. É dela que vem o nome do nosso país. Descobriu? Pau-brasil. Essa espécie era muito comum quando os portugueses chegaram no nosso país. Só que os índios ensinaram aos colonizadores como é que se extraiu o corante vermelho da madeira. Conclusão: a exploração foi tão intensa e desordenada que o pau-brasil quase que desapareceu. As árvores sempre foram veneradas como símbolo de fertilidade, de vitalidade, de alimento. Quanta coisa podemos fazer a partir de uma árvore, hein? Vamos pegar, por exemplo, uma única espécie, a acácia arábica. Também conhecida como árvore da goma arábica ou acácia do Nilo, dela tudo se aproveita. Do tronco aproveita-se a madeira para a marcenaria, dos ramos faz-se papel, do líber, cordas. A casca contém tanino e é tônica. Das vagens faz-se produtos para tintura e curtume. Os ramos e as folhas jovens são alimento para o gado. Sua resina, goma, é usada nas indústrias farmacêutica e alimentícia. Até aqui, nós falamos especificamente sobre 5 espécies de árvores. Agora pense em uma floresta. Falando de florestas, estamos sempre falando de árvores, certo? Não. Você já ouviu falar em floresta de pedra? Pois olha, gente, tem uma lá no Santuário Nacional de Uaiai, município de Pasco, no Peru. A floresta de pedra de Uaiai é composta por inúmeras formações esculturais, derivadas da erosão causada pelo vento, pela água e pelo deslocamento de geleiras. A natureza esculpiu figuras de homens, animais e muitas outras formas que a cada pessoa lembram uma coisa diferente. O trabalho da natureza para criar essas maravilhas leva anos e anos. Já a ação ou a omissão do homem leva pouquíssimo tempo para destruí-las. Dá para imaginar quanta coisa vai embora quando se destrói uma floresta? A maior consequência da destruição das florestas é o aquecimento global, que já deixou de ser uma ameaça para se tornar uma realidade. Evitar essa destruição é uma das maiores preocupações do mundo atual. O Brasil é considerado o 4º maior responsável pelo aquecimento global. Sabe por quê? Por causa da destruição das nossas florestas e das queimadas. Você sabe como é que as queimadas e o desmatamento são monitorados? Depois do intervalo, você vai ver como funcionam os satélites que vigiam as nossas florestas. Não perca! O Globo Ciência sobre Florestas está de volta.
Aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo, fica o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É lá que a gente vai ver como é que a ciência tem ajudado a combater a destruição das florestas. Vamos lá? Eu vou conversar com Carlos Nobre, ele é pesquisador titular daqui do INPE. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Qual a importância das florestas para o clima? As florestas são fatores de estabilização do clima. Elas tiram a água do solo, transpiram e jogam esse vapor d'água de volta para a atmosfera, e esse vapor d'água é importante para formar chuvas. Então elas aumentam o nível de chuvas de uma região onde elas ocorrem. Elas são também fatores importantes para regular a vazão dos rios. Elas seguram a água durante a estação das chuvas e soltam lentamente durante a estação da estiagem. No caso da floresta amazônica, o uso da terra para plantio e pastagem tem acarretado mudanças no clima? Localmente, onde grandes extensões da floresta cedem lugar a plantio e pastagem, sim, o clima está ficando mais seco e mais quente. Nós temos feito vários estudos que, se a Amazônia for muito desmatada, pode afetar o clima regional da Amazônia, de outras partes do Brasil e até mesmo de regiões muito distantes do globo. Vamos fazer agora uma comparação. Se toda a Amazônia fosse queimada, quais seriam as consequências? E se fosse, por exemplo, transformada toda ela em pastagem, em plantio, o que aconteceria? Duas coisas principais. A Amazônia armazena muito carbono na sua biomassa, na floresta. Se fosse toda queimada, desmatada, esse carbono vai para a atmosfera, é um gás de efeito estufa, aumentaria a temperatura do planeta. E as chuvas na região amazônica, se a floresta for substituída por pastagens, diminuiriam 10%, 20%. O clima da Amazônia seria muito mais seco e também muito mais quente. E também haveria efeitos em outras partes do Brasil. As chuvas poderiam aumentar em algumas partes e diminuir em outras, e poderia afetar o clima do hemisfério norte. Algumas partes da Europa poderiam ficar mais secas. Vamos falar agora de percentual de gás carbônico. O que se tem de pesquisa em relação a essa quantidade de gás carbônico proveniente de queimadas? 75% de todas as emissões brasileiras de gás carbônico, que aumentam a temperatura do planeta, vem dos desmatamentos da Amazônia. Então, são os usos da terra, substituição da floresta, que contribui mais para as emissões brasileiras do que qualquer outra queima de combustíveis, petróleo, carvão, gás natural. É isso aí, então. Obrigado pela entrevista. Obrigado, viu? Nós vamos ver agora como é que as queimadas são monitoradas. Vamos para a Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Lá nós vamos conhecer o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Vem! Eu vou conversar com Alberto Setzer, ele é pesquisador do INPE e também é a pessoa responsável pelo monitoramento de queimadas do Instituto. Tudo bem, Alberto? Tudo tranquilo, Alexandre. Como é que é o trabalho de vocês, de detecção de queimadas? Bem, o trabalho consiste em receber imagens de satélites durante o tempo todo, processar essas imagens e, nas imagens, detectar onde é que está a emissão mais intensa de calor. Essa emissão mais intensa de calor corresponde a um foco de queima da vegetação. Aí a gente detecta onde estão todos esses focos, extrai as coordenadas geográficas e manda isso para inúmeros usuários e instituições no Brasil que precisam dessa informação. E aí, detectou e depois? O que é feito? É uma questão de uns 10, 15 minutos entre a passagem do satélite e a detecção. Aí essas informações todas são enviadas. Bem, aí vai depender do usuário. Ao INPE cabe a detecção usando as imagens de satélites. Aos usuários cabe o problema da fiscalização, do combate às queimadas. Então posso te dar o exemplo do IBAMA, que tem uma atenção muito particular nos nossos parques nacionais e em todas as unidades de conservação do país. Assim que eles recebem essas informações, eles passam os dados para os responsáveis pelas unidades de conservação, sejam parques nacionais, sejam florestas nacionais, e aí a pessoa que está lá vai verificar o que está acontecendo. Muitas vezes os satélites já detectam um número grande de focos, então fica claro que está acontecendo uma coisa já descontrolada. Então nessa hora já é decretado um alerta mais elevado
e são deslocadas brigadas de incêndio, voluntários que vão lá ajudar a combater o fogo para evitar a propagação e a destruição dos parques. Alberto, normalmente as queimadas, elas têm a causa natural ou sempre tem por trás a mão do homem? Olha, as queimadas podem começar naturalmente, mas para isso precisa ter um raio. É a única forma da vegetação pegar fogo sozinha. E o raio, em geral, acontece quando você tem chuva, na época chuvosa. Então, essas queimadas naturais são, assim, muito pouco... Pontuais, né? Elas são pontuais, elas não se alastram e estão no período de chuva, quando a vegetação não pega fogo sozinha. Do outro lado, você tem as queimadas iniciadas propositadamente, intencionalmente pelo homem. Essas são a grande maioria, mais de 99%. E são essas queimadas que a gente vê pelo país todo, seja para ajudar uma colheita de cana-de-açúcar, seja para renovar uma pastagem, seja para começar um desmatamento, ou seja por puro vandalismo. E aí, essas queimadas, que em geral ocorrem no período de seca, são as mais complicadas, porque são difíceis de controlar. A vegetação está seca, o ar está muito seco e o fogo se propaga com muita facilidade. O que é pior, a pura e simples derrubada das árvores ou as queimadas? É muito difícil comparar duas tragédias. As duas são muito nocivas ao meio ambiente. Quando você tem apenas a queimada com as árvores de pé, você enfraquece a floresta. É um processo que, inclusive, é utilizado para, em poucos anos, se ver livre, derrubar toda a floresta. Do outro lado, você tem a derrubada de uma vez só com a queima, que já elimina tudo praticamente no primeiro ano. Então, você está falando de dois processos de destruição da floresta, só que um é mais demorado no prazo de alguns anos e o outro é quase que momentâneo num ano só. Mas os dois são uma grande tragédia. Nesse momento agora, o que você pode mostrar para mim em termos de derrubada, de queimadas? O que está acontecendo agora? Com certeza, eu vou te mostrar um resumo do que os satélites conseguiram detectar hoje. É só a gente ir até aqui a tela do computador e eu te mostro. Aqui nós temos vendo um mapa da América do Sul. O Brasil está bem destacado com todos os estados. E cada pontinho desses corresponde a um dos focos de queima de vegetação que foram detectados no dia de hoje pelos vários satélites que nós usamos aqui no INPE. Essa grande concentração aqui no estado de São Paulo corresponde às queimadas nas plantações de cana-de-açúcar para antecipar a colheita manual que é feita. Já nessa região, mais no Mato Grosso, no sul da Amazônia, os focos correspondem a novas derrubadas, novos desmatamentos que estão ocorrendo nessa região. Aqui nesse mapa do Brasil, nós estamos vendo a ocorrência das queimadas ao longo do ano e de vários anos. Isso cobre de 1999 a 2006. Todos esses pontos correspondem à ocorrência de queimadas e quanto mais escuro, maior a concentração que nós temos de queimadas. Então a gente percebe que tem certas épocas que as queimadas estão no Mato Grosso, outras vezes elas estão aqui no sul da Amazônia, outras vezes elas estão aqui em Roraima. No início do ano sempre nós temos os focos aqui em Roraima. Alberto, as queimadas elas se intensificam em que período do ano? Então, elas se intensificam sempre quando você tem o período de estiagem. Então, na região do Brasil Central, que é onde nós temos o maior número de queimadas, esse período de estiagem de seca ocorre em julho, agosto, setembro, até às vezes comecinho de outubro. É aí que estão concentradas cerca de 90% de tudo que a gente detecta o ano todo. Em outras regiões do país, como por exemplo Roraima, você vai ter as queimadas no mês de fevereiro, março, que é quando você tem a estiagem lá. Então, assim, há uma certa variação em função das condições climáticas em cada região. E hoje, Setzer, está crítica a situação? A situação nunca está ideal, porque nós sempre temos queimadas e é uma coisa que a gente não gostaria de ter. Nessa época que nós estamos agora, no início de maio, nós temos o menor número possível de queimadas, porque nós estamos no final da época chuvosa em praticamente todo o Brasil. Nós estamos observando mais queimadas agora no estado de São Paulo, em função da colheita manual da cana-de-açúcar. Costuma-se sempre queimar o canavial antes do pessoal entrar e cortar a cana. Então, no estado de São Paulo, nesses dias, nós temos observado muitas queimadas. Aqui você está me mostrando uma unidade de conservação, que é exatamente um local onde não deveria haver queimada. E o que está acontecendo é exatamente o contrário. E aí? Pois é uma situação complicada, as queimadas estão aqui, nós sabemos exatamente onde acontece, as coordenadas geográficas delas, os órgãos de fiscalização sabem disso, os institutos ambientais, tanto federais quanto nacionais, também sabem disso. E a grande dificuldade é como evitar que as pessoas façam essas queimadas que são todas ilegais. Muito obrigado pela entrevista. Tá certo, eu que agradeço e espero que a gente consiga minimizar essa questão das queimadas aí para frente. Com certeza. Você pode saber mais sobre o INPE. É só acessar o site www.inpe.br.
Os dados são alterados várias vezes por dia. É só consultar. A ciência tem várias maneiras de ajudar a salvar as nossas florestas. Na semana que vem, nós vamos conhecer o trabalho dos cientistas para proteger a floresta amazônica. E vamos descobrir também os segredos que a floresta esconde. Você não vai ficar fora dessa aventura, não é? Eu vou ficar te aguardando, hein? Até lá!